E por isso, durante esses dias que antecedem, esses domingos que antecedem a Páscoa, estamos com este tema, a esperança em tempos de medo. O medo, ele é real, ele existe. Eu tenho medo, você tem medo. Situações nos acontecem e nos surpreendem, coisas que nós não imaginávamos, de repente começa a acontecer, não só do outro lado do mundo, mas também perto de nós. E, naturalmente, nós vamos tendo um certo receio, vamos ficando mais comedidos, estamos cada vez mais preocupados com a nossa própria segurança, nossa própria segurança do nosso corpo, do nosso físico, das nossas famílias. Mas quando nós colocamos o significado da Páscoa e o que significa a ressurreição, isso começa a trazer luz, começa a dissipar trevas, começa a nos dar um sentido em meio ao caos. Hoje nós vamos continuar essa série. Essa série ela é baseada num livro do mesmo título, chamado Esperança em Tempos de Medo. O autor é Timothy Keller. Já falei isso, vou repetir. Quando você achar um livro do Timothy Keller, compre, leia. São livros muito profundos, mas também muito práticos. Um homem que consegue fazer uma leitura das Escrituras e trazer para os nossos dias uma reflexão prática para esse tempo em que nós vivemos. Esse livro ele escreveu logo após a pandemia e depois de um tratamento de câncer ao qual ele foi diagnosticado, que fez com que ele repensasse a sua própria fé cristã. Pastores também têm medo, pastores também perdem a esperança. Todos nós vivemos no mesmo ambiente, sofremos as mesmas dores e precisamos da mesma esperança. Nós falamos, então, sobre a ressurreição. E a minha oração tem sido a oração de Paulo. Quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Uma ressurreição que já aconteceu em Cristo e que eu espero em mim. Algo que já aconteceu, mas ainda não aconteceu comigo. E por isso ela é uma esperança, ela é uma certeza profunda, uma convicção das coisas que espero e uma certeza daquilo que eu não vi. Mas a minha fé é uma fé que crê na ressurreição dos mortos. Toda vez que sou confrontado com a morte, eu trago a conversa que Jesus teve com Maria frente à morte de Lázaro. Quando Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aí Jesus aponta para Marta e diz: você crê nisso? Você crê nisso? Essa é a fé cristã. A fé cristã não é a esperança de dias melhores. A fé cristã não é que a inflação vai abaixar e que o nosso poder de consumo vai aumentar. A nossa fé cristã não é que as guerras não vão mais acontecer e que todos viverão numa paz mundial. A fé cristã, a nossa esperança, crê na ressurreição dos mortos. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Jesus, o meu pastor, está comigo. Essa é a fé cristã. Qualquer coisa menor que isso é pouco, é pobre. É o que Paulo fala, que se a ressurreição não aconteceu, pobre, vã é a nossa fé. Seria melhor sermos otimistas então, esperando que no final tudo vai dar certo. Porque a fé não costuma falhar, como diz os poetas no nosso cancioneiro brasileiro. Mas às vezes ela pode falhar. Por isso nós cremos em Cristo, aquele que não falhou, aquele que obedeceu até o fim e morreu a morte de cruz. Foi uma sexta-feira negra. Foi uma sexta-feira sombria. Mas a luz invadiu aquele sepulcro ao domingo, abrindo aquele sepulcro, e a luz eterna entrou e trouxe a vida a Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Ele vive está, e Ele voltará
para nos encontrar e nos fazer um só povo, uma só nação. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Então nós entendemos que a tese que nós precisamos ter é que a esperança concede a nós o poder e o padrão para viver a vida agora conectada a essa nova criação futura de Deus. E eu ainda não experimentei, mas já existe em mim. O Espírito de Deus está em mim. Eu já sou batizado por esse Espírito de poder, de vida, e eu preciso viver essa vida. Por isso faz sentido quando Jesus declara aos seus discípulos: vocês são luz do mundo, vocês são sal da terra. Eu quero que vocês vivam esse poder da ressurreição nas trevas, que vocês vivam essa realidade em ambientes putrefados, apodrecidos. Levem o sal, tragam sabor à vida. Eu assisti o Oscar semana passada, domingo passado, e vi lá os indicados ao Oscar e aqueles que ganharam e os que perderam. Mas é interessante que você consegue trazer uma linha comum. Todos eles, de alguma maneira, são um pouco angustiantes, são um pouco deprimentes, existe uma certa falta de esperança. Até mesmo multiplicando a realidade em multiversos. Ainda o final é um final triste, é um final que não se tem esperança. Onde a opção pela aniquilação total parece ser a melhor solução. Não estou dando spoiler. Se você não viu, o filme estava aí desde junho desse ano. Mas é interessante como a nossa sociedade está angustiada, está doente, está sem esperança. Se não bastasse a nossa própria sociedade brasileira, talvez é o país que mais consome medicação para doenças emocionais. E nós precisamos não descartar essas ferramentas, mas voltar para a palavra de Deus, entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que precisamos entender essa esperança precisa ser vista. Vivemos essa esperança semana passada, à luz dos nossos relacionamentos, como nos relacionamos com os outros, os diferentes, os mais pobres, os mais ricos, com o sexo oposto. Hoje eu quero caminhar mais um pouquinho, olhando para a esperança e a ambição humana. Quero que você abra a sua Bíblia, então, no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Este é o Sermão do Monte. E nesse sermão, agora Jesus vai falar algo que tem a ver com as nossas ambições. Eu vou ler a partir do verso 31. Mateus capítulo 6, verso 31 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus está aqui falando com os seus discípulos. E Jesus, como o próprio Deus, ele conhece a essência humana. Ele conhece o ser que ele criou, a sua imagem e semelhança. E é possível nós entendermos que todos nós, seres humanos, buscamos alguma coisa. Todos nós buscamos algo pelo qual vale a pena se viver. Todos nós buscamos, de alguma maneira, dar um significado para as nossas vidas.
Os antigos filósofos falavam de um bem supremo, que a todos nós fomos chamados a conquistar, a realizar esse bem supremo. E à luz daquilo que Jesus está declarando aqui, Ele está dizendo a todos nós que é possível, sim, ser uma pessoa ambiciosa. Faz parte do nosso ser a ambição. Apesar de que uma definição moderna de ambição tem muito a ver com um forte desejo de alcançar sucesso e que pode dar uma imagem ruim para a ambição é algo natural do ser humano. Porque Deus deu a nós esse desejo, essa vontade de alcançar, de conquistar, de realizar e sim, ter sucesso. Eu posso afirmar aqui que Cristo foi um sucesso, mas foi um sucesso na cruz. A sua ambição, o seu desejo era entregar-se para morrer por nós naquela cruz. O que nós precisamos é, à luz da ressurreição, nessa inversão de valores, também trazer a nossa ambição para esse confronto com o poder da ressurreição. A ressurreição e o seu poder de vida, de transformação, ele precisa confrontar as minhas ambições. Porque senão eu vou buscar algo, talvez não o que Deus deseja. E Jesus ele diz aqui claramente, existem apenas duas alternativas. Nós vamos buscar em primeiro lugar a nossa própria segurança material, que são os alimentos, a bebida, a roupa, ou nós vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Em todo momento, desde lá do versículo 25, quando na minha Bíblia aqui o parágrafo é intitulado As Preocupações da Vida, Jesus conhece o coração humano. Ele sabe que nós nos preocupamos, que nós ficamos ansiosos, que nós fazemos essa pergunta: o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos beber, como vai ser amanhã, o que vai acontecer se a China entrar na guerra junto com a Rússia. Deus conhece o nosso coração e as nossas ansiedades, que ao fundo estão focando na nossa própria segurança material. Mas o que Jesus deixa claro, e ele diz isso, ele fala 3 vezes, se eu começar a contar a partir do verso 25, por 3 vezes Jesus expressa: não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. Amanhã, o devocional que você vai ler, olha aqui o spoiler, é o chamado de Isaías. E quando Isaías contempla as regiões celestes, o trono celestial, e contempla o rei, ele vê seres angelicais que estão declarando: santo, santo, santo. Toda vez que a Bíblia repete 3 vezes alguma coisa, é porque isso é essencial. E o que é essencial nos atributos de Deus é mais do que a sua bondade, é mais que o seu amor, é mais que a sua misericórdia, é mais que a sua soberania, é a sua santidade. E os anjos declaram: santo, santo, santo. Aí aqui para o nosso chão de fábrica. Se Jesus está dizendo: não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem, não se preocupa. Caramba! Por que a gente se preocupa tanto? Olha a origem da palavra: preocupa. Investe uma energia em algo que ainda não aconteceu, que pode acontecer, mas a ansiedade ela também vem como um gatilho que faz com que a gente fique projetando, simulando as diversas situações. Se isso acontecer, isso acontece. E enfim, é infinito. É como o multiverso. Se você faz isso, se você não fizesse aquilo, Mas o que Jesus está dizendo
Acalma o coração. Hoje de manhã, às 9 horas da manhã, trouxe a palavra de Jesus para Marta. Outra vez Marta e Maria. E Jesus até diz assim para Marta: Marta, Marta, seu coração está muito inquieto por causa de muitas preocupações. A sua irmã escolheu a melhor coisa. O que a irmã escolheu? Assentar-se aos pés de Jesus. E fala para Marta o seguinte: você está inquieta com muitos serviços. E agora aqui para você que é crente, legalista, que nasceu na igreja e tem orgulho do serviço cristão. Você está inquieto com muitos serviços. A palavra serviço em grego é diaconia, servir à mesa. Você está tão preocupado em servir os outros, em alimentar os outros, que você não está se alimentando, você não está como Maria, sentada aos pés de Jesus. O que Jesus está querendo dizer agora também sobre as nossas ambições, que nós estamos correndo atrás das coisas, nós estamos de alguma maneira desfocados, nós estamos buscando as nossas próprias preocupações, a nossa segurança material. Isso não significa que nós estamos isentos de ganhar a própria vida, porque Jesus diz: olha os pássaros. E para mim os pássaros têm sido os meus teólogos, porque toda vez que eu vejo uns pássaros, eu lembro que Jesus diz: observe os pássaros. Eu estou obedecendo Jesus, eu não estou desperdiçando meu tempo. E os pássaros não ficam nos ninhos, a comida não chega na boca deles, eles voam, eles vão e vêm, e eles encontram o que eles precisam, e o movimento, o dia a dia, eles vão atrás dos recursos, mas os recursos surgem, e eles se alimentam. E eu preciso entender isso, que isso não significa que eu vou ficar sentado esperando. E que isso também não significa que eu estou isento das dificuldades. Os nossos pedidos de oração demonstram que isso não faz de nós isentos, que vamos ser blindados e que as coisas não vão acontecer ao nosso redor, nem conosco, que com as nossas famílias. Vão acontecer. Mas o que Jesus está dizendo é que eu preciso trazer à luz o que eu mais estou ambicionando. Se é a minha própria segurança material, ou se eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça. Não dá tempo da gente falar, porque eu acho que todos os sermões que eu andei olhando, que eu vendo, comparando, todos ficam propondo entender essas questões de segurança material. Falam do dinheiro, das riquezas, da preocupação. Isso aqui a gente sabe. Eu entendo que talvez a gente precisa focar mais em entender o que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Você parou para pensar que Jesus, ele descola a justiça do reino de Deus? Que ele poderia ter falado: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas ele coloca: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é interessante como pouco se fala sobre isso. A verdade é que muitas vezes a gente está mais interessado em entender os padrões errados, as falsas ideias, e combatê-las, as fake news. Mas nós somos poucos conhecedores da própria verdade. E a melhor maneira de você combater uma mentira é conhecendo a verdade. Qualquer coisa que não se adequa à verdade é uma mentira. É um equívoco você querer conhecer todas as mentiras. Então, o que eu quero que a gente entenda é que se Jesus está nos dando a oportunidade de sermos ambiciosos, que possamos buscar essa força humana que nos é dada, direcionar para o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, o que significa o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Basicamente, o reino de Deus é Jesus Cristo governando o seu povo. O reino de Deus é Jesus como rei. E este reino de Deus é o que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar esse reino. E esse reino, ele já existe. Ele está sendo estabelecido. Ele não está completamente, vamos dizer assim, ele não está cobrindo, vamos imaginar, como uma extensão, tudo.
Mas eu preciso buscar esse reino, e esse reino, mais do que fora de mim, começa em mim. Jesus é o rei do meu coração, Jesus é o rei da minha vida, Jesus é o rei dos meus sonhos, dos meus desejos. Jesus ensinou a oração, nesse mesmo discurso, a oração do Pai Nosso, e nessa oração do Pai Nosso ele fala: teu nome, teu reino, tua vontade. Ele ensina-nos a começar a orar. O reino de Deus começa orando, começa ajustando o nosso foco. Seja feita a tua vontade, porque teu é o reino, teu é o nome, não é o Fábio, não é a minha igreja, não é a minha vontade, não é o meu pequeno reino lá em Vinhedo, não são as minhas propriedades, mas é o que é de Deus, e o que está sendo governado por Cristo. Perguntas precisam ser feitas. Eu ambiciono que o meu lar, Jesus reine? Eu ambiciono que o meu casamento, Jesus reine? Eu ambiciono que no meu trabalho, ali ficou a ética junto, mas na minha ética, reina Jesus? Reina Jesus na minha cidadania, na maneira como eu me comporto, na cidade, na minha sexualidade? Jesus é rei da minha sexualidade? Eu até coloquei ali, de propósito, porque eu estou fazendo imposto de renda. Jesus é rei do seu imposto de renda? Ou você fecha a porta e diz: Jesus, você espera aqui que eu vou fazer aqui uma transmissão aqui para o imposto de renda, depois eu chamo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Cada área da minha vida precisa estar submetida ao governo de Cristo. E isso de maneira completa, de maneira integral. Não é uma pequena parte, mas tudo. Nós não cantamos? Tudo entregarei. Tudo entregarei. Isso já é um tremendo desafio. Esse é um tremendo desafio, porque a hora que eu terminar de falar, as demandas da vida vão aparecer para nós de novo. Vai dar meio-dia, vamos estar com fome, o que a gente vai comer? Vamos rápido, porque tem que fazer o almoço. Os meninos vão lá em casa, precisam fazer o almoço, não sei o quê, e não quê. E amanhã é dia 20, vai vencer tal coisa, tem que sair correndo para vender o almoço, para comprar janta. Cada um sabe aonde o sapato aperta. E é fato, mas eu preciso ser confrontado. Por isso que faz sentido quando Jesus diz para Marta: Marta, Marta, você está inquieta com muitas preocupações. Se assenta aqui como a sua irmã. E hoje de manhã até falei uma coisa. Você acha que se tudo tivesse dado errado na casa de Marta, o gás tivesse acabado, a CPFL resolveu trocar o poste lá em Betânia naquele dia, se a Vivo também cortou a Vivo Fibra, Jesus estava na casa, gente. Jesus era capaz de resolver qualquer coisa. O texto aqui fala que nós precisamos olhar para as aves dos céus. O que Jesus está querendo nos ensinar é que se Deus se preocupa, vamos dizer assim, dá atenção às pequenas coisas, por que não dará a você atenção também? Ele fala assim, ele começa do pequeno. Se ele se preocupa com o pequeno, ele vai se preocupar com o grande. E se você não consegue acrescentar um centímetro na sua altura, ou acrescentar 1 minuto no seu dia, coisa pequena, quanto mais o que Deus é capaz de fazer. E a gente esquece disso, a gente se empodera e não permite que Deus opere. A gente deixa de experimentar daquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. É preciso fé, mas é preciso confiar, seguir o reino e buscar o reino. Trazer o governo de Cristo para as nossas vidas. Mas eu quero ainda falar brevemente da justiça de Deus. A justiça de Deus. Por que Jesus
destaca a justiça? Porque no reino de Deus é um reino de justiça. Mas se nós estamos falando de um reino que está sendo consolidado, mas ainda não, é como se a justiça fosse algo assim que ultrapassa os limites do reino e é capaz de chegar aonde não existe o reino. Que é uma das coisas que podem ser as pessoas, mesmo os pagãos, mesmo os ímpios, aqueles que não creem, não conhecem, não têm Jesus em seu governo, eles podem ainda assim experimentar dessa justiça. É como se o reino fosse, né, um grande latão de água, e a gente mexer nesse latão, a justiça ela se espalha, ela derrama, ela sacia a terra seca. Por isso Jesus fala dessa justiça. É um conceito mais amplo do próprio reino de Deus, uma justiça que ela é individual, mas ela também é social, que cada comunidade humana, para cada comunidade humana e não apenas para a comunidade cristã. O Antigo Testamento, e o que eu estou falando aqui não é algo que a Bíblia nunca afirmou, mas sempre afirmou, os profetas condenaram a injustiça das nações pagãs. Se você ler o livro de Amós, você vai ver a condenação à Síria, à Filistia, a Tiro, Edom, Amon e Moabe, pela crueldade e as atrocidades, pelas injustiças que esses povos que não tinham o governo de Deus faziam, e eles eram condenados, porque não havia justiça, e os profetas, como profetas que eram, que apontavam o dedo para as feridas, mostravam, não são nações justas. Vocês não representam o reino de Deus, mas não interessa. Ainda assim, é preciso ter justiça. Se a ideia, eu já falei isso, que é como se a justiça do reino de Deus transborda para o mundo não governado por Jesus. E aí vem a luta da justiça contra a injustiça, a luta da liberdade contra a opressão, a luta do amor contra o ódio, a luta da paz contra a guerra. São padrões mais elevados de justiça. E como é que essa justiça a gente pode vê-la na prática? É uma justiça que promove o tratamento igual a todos. Levítico 24, 40 e 22 diz assim: tereis a mesma lei, tanto para estrangeiros como para os naturais. Todo ser humano é criado igualmente à imagem de Deus. Todo indivíduo sobre a face da terra, a despeito da sua raça, classe social, sexo, capacidade e comportamento, deve ser tratado com igual imparcialidade e respeito, pois todos possuem a natureza divina de Deus, foram criados à imagem e semelhança. É fácil buscar essa justiça? Não. Porque quando eu sábado à noite eu deito na minha cama e ligo a TV para relaxar, assistindo Serginho Grosman, eu vejo homens e mulheres que me trazem estranhamento, que em seu comportamento, em suas manifestações, me fazem arrepiar o cabelo. Mas eu preciso entender que se eu busco o reino de Deus e a sua justiça, eu preciso olhar estas pessoas como Jesus as olharia. Pessoas carentes de Deus. E que iguais ao Senhor merecem da mesma graça que eu e você. Favor imerecido. Por isso, quando a gente busca, precisamos ser ambiciosos nessa justiça que promove um tratamento igual para todos, que promove uma generosidade radical. O que significa isso? Que Deus chama aqueles que dispõem de maior quantidade de bens materiais para compartilhar voluntariamente com os mais pobres e os mais vulneráveis da sociedade. Nenhum lugar na Bíblia você vai ver Deus condenando o rico, dizendo que ser rico é pecado. O grande erro é você usar a riqueza para o seu próprio benefício, buscando acumular mais. De novo, é olhando para a sua própria segurança material. E esquecer que pode ser que Deus está te dando oportunidade para repartir daquilo que você tem com outros que nada têm.
Porque muitas vezes o que eu tenho entendido, quando eu falo em generosidade radical, é que nós, na nossa generosidade, nós damos o que sobramos. Nós damos o que não nos serve mais. Nós damos aquilo que nós não queremos. E quando nós somos de fato generosos, nós tiramos do que é nosso. E entregamos. Repartimos. Nem no Antigo Testamento um produtor rural tinha lucro 100% da sua lavoura. Porque o mandamento dizia que a hora que você fosse fazer a colheita, você tinha que deixar algumas espigas e alguns cereais para que aqueles que nada têm, os pobres, os estrangeiros, pudessem ir lá e pudessem também colher e ter na sua casa o pão de cada dia. A Bíblia condena você usar 100% dos seus recursos, sem ser sensível a quem nada tem. Isso não é justiça. Isso não é justiça. E a nós foi dado o dever de buscar a justiça. A defesa para quem não tem poder. Eu sempre leio Provérbios, mas eu fui impactado agora por esse último versículo do capítulo 31. Provérbios 31. Versículo 8. Diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados, erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Isso é Velho Testamento, isso aqui é lei, que já é a lei de Deus. Não é algo que mudou, mas a ressurreição restaura e traz à luz novamente. Aí tem o texto na versão revista e corrigida, que diz assim: fale em voz alta, defenda os mais pobres, os oprimidos. Justiça é exatamente isso, a defesa dos que não têm poder. Zacarias 7, de 9 a 10, seleciona 4 grupos de vulneráveis: órfãos, viúvas, imigrantes e os pobres. Buscar a justiça de Deus é defender os órfãos, as viúvas, os imigrantes e os pobres. Justiça também é responsabilidade coletiva e individual. Aqui talvez é um pouco mais complexo, não dá para a gente aprofundar. Mas muitas vezes a gente cai também num equívoco de colocar a culpa. Mas é assim mesmo. O Brasil é um país assim, é um país desigual. Essa é uma realidade que sempre existiu. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim, eu vou ser assim, meu filho foi assim, Gabriela. Complexo de Gabriela. Eu nasci assim, sempre foi assim. E a nós é dado o poder da ressurreição para quebrar esses ciclos de maldade, de imperialismo, de coronelismo. Vamos falar aqui das nossas realidades. A igreja está cheia de coronel. E por quê? Porque traz isso da nossa cultura. Se põe um título, porque daí o cara é coronel mesmo. Nunca fez exército, nunca marchou, nunca rachou uma lenha. Mas é o coronel, né? Manda quem pode, obedece, né? Manda quem pode, obedece quem quer. Quem tem juízo. Pior ainda. A justiça significa dar às pessoas o que é delas por direito. E aqui, inclusive, a punição para os que cometem injustiça. Porque também tem uma coisa que acontece. Muitos promovem a injustiça, mas não pagam. Você já percebeu como pessoas que, por N motivos, tiram a vida de uma outra pessoa, rapidinho, ganham a liberdade provisória. Agora, roubam dinheiro do banco para você ver.
Tira o dinheiro, faz lá um negócio do Pix. Hoje à noite os caras estão batendo na sua porta lá, Receita Federal, Polícia Federal. Injustiças acontecem. A justiça bíblica nos ensina que eu sou responsável pelos meus pecados, embora possa ser, muitas vezes, cúmplice, responsável e participe dos pecados e injustiça de outras pessoas. Por isso que eu falo, isso é muito complexo, não dá para a gente se aprofundar, mas eu não posso me justificar porque todo mundo faz, ou porque é assim mesmo, o Brasil é assim. Não, nós não somos. Antes de sermos brasileiros, nós somos filhos de Deus amados, salvos em Cristo Jesus. Somos uma nação santa, povo exclusivo de Deus, sacerdócio santo, governados por Jesus. Isso nós precisamos entender. E como então a gente faz a justiça na prática? Meu conselho, minha sugestão, promova isso de uma maneira local, como um agente ativo. Faz o que você consegue fazer, aquilo que está ao seu alcance. Não vamos entrar também num equívoco de querer entrar em embates, em discussões nacionais, porque já existe uma polarização política, porque ou você é de um lado ou você é do outro, e a gente não está falando de um lado ou do outro, nós estamos falando do Evangelho, de sermos agentes ativos do reino de Deus na terra. Eu não vou resolver todos os problemas de Campinas. Eu não sou capaz de alguma maneira, trazer justiça para os injustiçados da nossa nação. Mas e aqueles que estão ao meu redor? Aqueles com quem eu caminho, com quem eu reparto uma refeição, um almoço durante a semana, com quem anda comigo no fretado, com quem eu esbarro e a gente tem aqueles encontros surpreendentes que Deus nos permite. É nesses pequenos encontros que nós temos a oportunidade de praticar a justiça. E nós precisamos entender isso. A ressurreição significa que Deus não desistiu do mundo. A ressurreição de Cristo afirma que a vida tem importância. Se não fosse isso, ao sermos salvos em Cristo Jesus, nós seríamos que como abduzidos e viveríamos a vida eterna. Mas se Deus nos permite ainda viver essa vida, é porque isso aqui ainda é importante. Por mais que isso aqui esteja sendo um local de violência, de injustiça, de degradação endêmica, é aqui que a gente vai viver e é aqui que a gente ambiciona viver o Evangelho. Busque, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não se pode dizer esse versículo sem entender o que de fato significa reino de Deus e a sua justiça, porque senão eu também posso me equivocar quando eu falo lá: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batem e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Será aberta para aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça. Serão encontrados para aqueles que procuram o reino de Deus e a sua justiça. Será dado àqueles que pedem o reino de Deus e a sua justiça. De novo, o confronto entre a minha segurança física e o reino de Deus. É loucura aos olhos humanos, mas é o chamado que Deus tem para nós. Por isso que eu entendo que é preciso trazer essa esperança da ressurreição para as nossas ambições. Precisamos corrigir a rota. Olhar para aquilo que hoje colocamos o nosso dinheiro, os nossos recursos. Fazendo um exercício prático mesmo. Quanto que do meu dinheiro hoje é para pagar cartão de crédito? É para pagar comida, bebida, iFood. Eu vou entregar a Dani, ela está tirando foto de mim, linda e maravilhosa. Mas ela falou ontem assim, que ela nunca comprou tanto creme, tanto cosmético. Está linda, Dani.
Não estou dizendo que você não vai fazer mais isso, mas cuidado para você não perder o equilíbrio. Para você não ultrapassar um bom senso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Vamos buscar esse discernimento, essa sabedoria. Aceitar o convite de Jesus e sentar aos seus pés. Ouvir o que Jesus diz para Marta: Marta, Marta, você está muito inquieta, com muitas preocupações. Sossega-te, sossega-te, calma. Deus nos chamou para viver a eternidade. Ela ainda não é presente, mas ela já é real. E nós temos um chamado de mostrar essa realidade para as pessoas que estão ao nosso redor. A Páscoa significa que em um mundo onde a injustiça, a violência e a degradação são endêmicas, Deus é capaz de introduzir a vitória de Jesus sobre todas as coisas. E a partir do que você sair daqui para fora, o inimigo vai ficar querendo te fazer mudar de ideia. Olha, acho que você precisa se preocupar com isso, você precisa fazer isso, você precisa ter isso, você precisa comprar isso. Gente, essa semana do consumidor, que a gente vê coisas que a gente nunca precisou e de repente não se vê sem aquilo. É o diabo isso aí. Shopping center é o templo do consumismo. Até cheirinho bom tem no shopping agora, você vê? Você entra na loja porque você sente um cheiro gostoso. É do mal isso aí. Pai, o Senhor ouviu tudo aquilo que a gente aprendeu aqui agora. Tudo buscamos na Tua palavra, ouvindo a voz de Jesus. Que Teu Espírito nos dê agora também discernimento, para colocar, Senhor, esta palavra sobre as nossas vidas, sobre as nossas realidades, sobre os nossos desejos, sobre os nossos sonhos. Queremos continuar sendo ambiciosos, mas ambiciosos em favor do reino de Deus e da sua justiça. Queremos ser, Senhor, de fato, essa igreja viva, contagiante, não preocupada com as inquietações do serviço, mas que se assenta aos pés de Jesus, recebe dele aquilo que é necessário para viver os dias que o Senhor tem programado para nós. Por isso, Senhor, com os meus irmãos e as minhas irmãs aqui, eu convido você a fazer comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, a glória. Amém. Amém.